9 fórceps para você dominar essa parte cirúrgica aí, você que está com pouca experiência, você que está se sentindo insegura por não saber o nome dos instrumentais de forma geral, aprenda esses 9 fórceps que você com certeza vai dominar a cirurgia, mesmo que seja amanhã e você ainda não saiba nada. Então, direto ao ponto, vamos lá? Fórceps número 1, indicado aqui para incisivos superiores e caninos superiores. Tem aqui a colinha do lado, você vai ver aqui os incisivos, essa arcada superior, incisivos centrais, laterais e os caninos superiores também. Essa forma dele aqui, ele facilita o cirurgião dentista para conseguir fazer o acesso ao dente superior, ou seja, na maxila. O paciente vai deitar ali, ele vai ter acesso à maxila. Vamos para o próximo, fórceps 150. Ele é indicado para incisivos superiores também, para caninos superiores e pré-molares superiores, ou seja, essa pequena angulação que ele tem aqui, ela já facilita uma movimentação, digamos assim, para dentes um pouquinho mais posteriores. Ele tem a forma dele, o formato aqui dentro, na pontinha dele, ele como se fosse um encaixe mais bem estruturado para abraçar, entre aspas, esses dentes e ajudar nos movimentos cirúrgicos ali de luxação, por exemplo, que é um movimento que o dentista faz para, entre aspas, né, de novo, amolecer o dente. Próximo fórceps, fórceps 151. O 151 você já vai notar que a ponta dele já tem uma angulação ainda maior, ou seja, ele vai servir para incisivos inferiores, caninos inferiores e pré-molares inferiores também. Aqui no desenho você vai poder notar os incisivos inferiores, centrais e laterais, os caninos inferiores e os pré-molares. O fato dele ter essa angulação aqui facilita o trabalho na região da mandíbula, na parte inferior, ou seja, o paciente vai estar deitado, lógico, mas numa angulação um pouquinho mais favorável para ser trabalhada com um instrumental angulado na ponta, como é o caso desse aqui. E se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, que isso ajuda demais a continuar mandando esse conteúdo para mais pessoas aí que precisam. Então vamos dar sequência ao fórceps 16. Esse aqui é o chamado chifre de boi e você vai entender só de olhar aqui a ponta dele, né? Então veja que ele tem realmente como se fosse um chifre de touro, um chifre de boi, dependendo do lugar de onde você é no Brasil, às vezes a forma de chamar é um pouquinho diferente, mas não muda muito. E ele é indicado para molares com coroa destruída, ou tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Por exemplo, nessa imagem aqui dessa radiografia que eu coloquei. Essa coroa até não está totalmente destruída, tá? Mas muitas vezes a coroa ela está danificada a ponto de que, se for usar um fórceps diferente desse para abraçar a coroa, ele vai acabar fraturando, vai, entre aspas de novo, né? Vai acabar explodindo o dente e que gera um transtorno. Às vezes a sensação é muito incômoda para o paciente, também é um problema durante a cirurgia. Então, muitas vezes aí o chifre de boi, o chifre de touro, né, o fórceps 16, ele vai servir para esses pontos, onde essas duas extremidades aqui, elas vão entrar na região da furca do dente. Então ele vai abraçar esse dente aqui, bem na parte aqui inferior dele, e faz a extração do dente. Coisa simples aí, é bem básico de entender. Dando sequência aqui, temos o fórceps 17, também com angulação para molares inferiores. Basicamente, se você notar, esses fórceps que tem uma angulação um pouco maior, eles sempre vão ser indicados para dentes inferiores, tá? Os fórceps superiores, eles tendem a ser um pouquinho mais retos, tá? E aqui a gente vai observar que ele tem umas ranhuras, né? Que servem justamente para que o fórceps ele encaixe nas cúspides aqui, nos formatos, na face vestibular e lingual dos molares inferiores. Não vem ao caso aqui esmiuçar demais detalhes de nomenclatura para você, eu quero mais facilitar a questão da decoreba aí em relação ao número de fórceps e a indicação. Então, fórceps 17 para molares inferiores. Também temos aqui o fórceps 18L. Ele é um fórceps, até bem reto se for ver, porque ele é para superiores, molares superiores, tá? Mas tem um detalhe, o L dele, o 18L. Do que é esse L? L vem de esquerdo, em inglês, left. E como que você vai decorar? Porque tem aqui o 18R também, o R é direito. Qual que é a diferença, né? L é left, R é right, que é direita. Para você que não fala inglês ou tem dificuldade em decorar, é só, se você tiver de frente, você vai levantar a mão esquerda, aí você tem que saber em português. A mão esquerda e fazer um Lzinho. E o L da mão esquerda você vai lembrar que é o left. Então, decorou aqui, o outro é o right, entendeu? Então, L de left e R de right. Então, 18L para molares superiores do lado esquerdo
e 18R para molares superiores do lado direito. Aqui na imagem que você vê, ele vai estar do lado inverso porque esses dentes aqui são do paciente, tá? A gente está vendo ele de frente, então não se confunda com isso. Finalmente aqui temos também o fórceps 65, seria para raízes superiores de ambos os lados. Então note que ele tem uma pontinha, né? A ponta ativa aqui, digamos, dele aqui é um pouco diferente. Ele serve justamente para a gente buscar muitas vezes aquele fragmento de raiz que acabou fraturando. Isso acontece muito com pré-molar, tá? Pré-molar, às vezes ele acaba na hora de fazer a luxação, na hora de remover, ele fratura uma pontinha. Esse fórceps é interessante, ele serve para isso, ele pode servir também para raízes de molares e tudo mais, né? Em periodontia, por exemplo, né? Ou tem doença periodontal, o paciente tem dentes ali, só raízes, né, para fazer extração, pode ser usado no fórceps como esse. Ou, por exemplo, esse exemplo que eu dei da fratura da raiz do pré-molar, muitas vezes o dentista nem usa fórceps, ele pode usar uma lima 80, lima de tratar canal mesmo, uma limazinha preta da segunda série. Ela é bem dura, bem mais rígida, e a gente consegue colocar na luz do canal e dar uma apertadinha e puxar. Então isso é uma técnica, é um macete que o dentista vai usar, e muitas vezes se você tiver contato aí com o cirurgião, ele pode ser que precise dessa técnica. Às vezes não tem esse fórceps, ou sei lá, tem a necessidade ou a preferência por usar essa técnica, pode ser usado sim uma lima de endodontia para finalizar uma extração, justamente para tirar aquela pontinha da raiz do pré-molar que ficou lá dentro do alvéolo. Temos ainda o fórceps 69, tá? Para raízes e fragmentos de raízes superiores e inferiores também. Ele tem um outro formato, serve basicamente para a mesma função, mas ele tem um formato diferente. Então, assim, adaptações, né? Tem dentistas que preferem trabalhar com um ou com o outro, dependendo da situação ou da necessidade, a gente vai ter diferentes instrumentais para diferentes situações, diferentes pacientes. E finalmente aqui temos as alavancas, tá? As alavancas ou bandeirinhas, você pode chamar de bandeirinhas, tem dentista que chama de bandeirinha. Ela serve para raízes, fragmentos de raízes e também para molares. Geralmente, terceiros molares, o cirurgião dentista vai optar por fazer o uso das alavancas ou elevadores, né? Que seria essa daqui mais central. Essa daqui, justamente, ela serve para fazer um apoio entre a coroa do dente e a estrutura óssea, e assim conseguir extrair um siso, né? Justamente para facilitar, porque muitas vezes o fórceps, ele não vai conseguir, o dentista não vai conseguir posicionar o fórceps, muito provavelmente para a extração ali de um dente incluso, por exemplo, né? Um terceiro molar, um siso, que está lá no fundo, o fórceps não vai conseguir pegar sem danificar um segundo molar. Ou a boca do paciente não vai abrir esse tanto, ou mesmo a visão do dentista vai ficar um pouquinho mais difícil. Então ele pode usar a alavanca nessa situação. Beleza? Gente, não tem segredo, tá? Com esses 9 fórceps e esse trio de alavancas, eu tenho certeza que você vai dominar a questão da cirurgia e conseguir se desempenhar o teu trabalho aí com muito mais facilidade. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas para a gente chegar em mais ASBs aí Brasil afora. Beleza? É isso aí, até a próxima.